Todo mundo sabe o que significa a palavra consequência. Todo mundo? Não. Todo mundo sabe teoricamente, mas na prática, nem todo mundo aceita o que consequência significa. Bom, consequência, algo que se segue, literalmente é isso. Etimologicamente, a palavra consequência tem a ver com sequência, ou seja, algo que vem depois, e com, né? A conjunção vem da conjunção aditiva com, que dá a ideia de adição. O próprio nome já indica, uma conjunção aditiva. Consequência. Acontece algo e depois acontece outra coisa. Bom, por que eu estou falando isso? Porque as nossas ações têm consequências. Não há nada que façamos que não tenha nenhuma consequência. Algumas consequências das nossas ações são boas. Outras são melhores ainda, ótimas, excelentes. Outras podem ser não tão boas assim. Algumas podem ser horríveis, péssimas, as piores possíveis. Pode ser que haja algumas que sejam neutras, que não vão nos ajudar nem atrapalhar em nada. Pode ser. Mas fato é que a vida é uma sequência de escolhas que nós fazemos. E essas escolhas trazem consequências, que serão boas ou não. Quando somos crianças bem pequenas, não temos condição de escolher nada. Nossos pais escolheram tudo para nós. Quem tem crianças bem pequenas em casa ainda sabe muito bem disso. Né? Desde a hora que a criança vai se alimentar, a hora que vai dormir, a roupa que vai usar, alguém tem que escolher para as crianças. Demora alguns anos para que a gente possa caminhar com as nossas próprias pernas, e evidentemente eu não estou me referindo aqui ao caminhar no sentido físico, literal, para então que possamos tomar as nossas decisões. Os filósofos que trabalham com ética, a ética filosófica, falam da ética heterônoma. Nossa, que palavra difícil é essa? Heteros, em grego, significa outro. Daí que vem heteronomia, heterossexual, outro. Então, a ética heterônoma é quando alguém outro toma uma decisão em nosso lugar. Repetindo o exemplo que eu dei agora há pouco, as crianças pequenas, elas estão na idade da ética heterônoma, e tem que ser assim mesmo. A criança pequena não tem condição nenhuma de escolher algo por si. Seus pais têm que escolher por elas. Depois nós chegamos à fase da ética autônoma. Isto é, nós mesmos escolhemos o que queremos fazer ou deixar de fazer. A autonomia tem a ver com isso, né? Independência, liberdade. Então, nós fazemos escolhas porque já estamos na época da ética autônoma. O tempo todo fazemos escolhas. Desde a hora em que acordamos, abrimos os olhos, né, e acordamos, até não sei quantas horas depois, quando vamos dormir, fechamos os olhos para descansar, o tempo todo estamos fazendo escolhas. Nem sempre paramos para pensar nisso. Mas o fato é que a vida é literalmente uma sucessão de escolhas o tempo todo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque as nossas escolhas trazem consequências. Quando as consequências são neutras, por exemplo, a roupa que eu vou vestir não nos afeta em absolutamente nada, tudo bem. Quando as nossas escolhas trazem consequências boas, ótimo. Mas nós todos sabemos que nem sempre é assim. Às vezes fazemos escolhas cujas consequências vão ser desastrosas para nós mesmos e para muita gente. E aí vem uma situação.
admitir, reconhecer as consequências das atitudes que nós tomamos. É difícil, muito difícil. Alguém já disse que não importa a língua, e existem milhares de línguas na face da terra. Não importa qual a língua, as palavras mais difíceis de dizer, de pronunciar em qualquer língua são: eu errei. Eu errei. Ou a culpa é minha. Ou eu assumo que eu fiz errado. Ou que eu deixei de fazer o certo. Nós sempre temos a tendência de procurar encontrar alguém outro para jogar a culpa e dizer a culpa é dele, a culpa é dela. Ou então nós temos também a tendência de nos vitimizarmos. Ah, estou sendo perseguido. Estão fazendo perseguição contra mim. Eu não tenho culpa nenhuma de nada. E aí a gente vê isso, né? Alguém já disse, por exemplo, que presídios, dizem que um presídio é a maior concentração de pessoas inocentes por metro quadrado na face do planeta. Porque a tendência é que ninguém assuma as consequências dos atos cometidos. Sempre vai ter entre aspas, um bode expiatório, né, para julgar a culpa. E é o que nós estamos vendo, né, com tanta frequência. Né, um julgamento que chama a atenção do país inteiro, e aí, a despeito da abundância de provas, e aí fica um jogo de empurra, né, como se diz. Eu não tenho nada a ver com isso, eu falei para não fazer, eu já não estava participando mais, não tenho, ou seja, ninguém quer assumir responsabilidade por nada. O mais nobre a fazer é assumir a própria culpa. Especialmente quando a pessoa se diz cristã, quando a pessoa fala que é cristã e assume isso de público. Então tem mais do que qualquer outra pessoa a responsabilidade de assumir: eu errei. Porque isso está no coração do cristianismo. Outras tradições religiosas têm outras compreensões a respeito desse tema. Eu não vou entrar nessa discussão porque não é o meu objetivo aqui agora, não é o meu propósito. Mas se alguém a pessoa diz que é cristã, tem que admitir a própria falha, a própria culpa, o próprio erro. Admitir as consequências das suas ações, sem ficar se vitimizando, né, posando de coitadinho, de vítima do mundo, vítima do sistema, seja lá o que for que isso signifique, vítima da sociedade, vítima de não sei quem, e assumir o próprio erro e dizer: eu errei, a culpa é minha. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus erros, os seus pecados, alcança a misericórdia. Em grego, a palavra confessar, eu vou falar aqui, pode ser que você se lembre de uma palavra em português, a sonoridade é a mesma. Em grego é homologel, daí que vem homologação em português. Duas pessoas concordam com algo. Aí, se alguém acusa você de alguma coisa, ou se alguém aponta para você algo errado que você fez, você diz: eu concordo, eu errei mesmo. Fiz o que não deveria ter feito, ou não fiz o que deveria ter feito. Aquele que confessa os seus pecados alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre as suas falhas e não as assume de jeito nenhum, como é que essa pessoa vai receber a misericórdia de Deus se ela não admite o seu próprio erro de modo algum? Pense nisso. Faz sentido para você? Clique aí na mãozinha do joinha se este é o caso. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, eu te agradeço de verdade.